mais uma vez atendeu o nosso chamado. De uma forma bem simples, eu já convido o vice-prefeito Adeilson Biasus para que ocupe lugar junto à mesa de honra. Vou convidar o Davi, representando a Câmara de Vereadores. O Luzi, coordenador municipal da Defesa Civil. O Sub-Valmor, representando a Defesa Civil Regional. Convidar o Major Piva e o Major Guisson também, para que ocupem lugar junto à mesa. Estamos no auditório da Prefeitura, por sinal um auditório que o pessoal arrumou, está muito bonito. Pode ficar bem à vontade, eu já vou passar para o Jesus, que acho que ele faz a abertura, depois o Luzi coordena os trabalhos. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar inicialmente o vereador Davi, representando aqui a Câmara de Vereadores, o Piva, representando o Corpo de Bombeiros, o Risson, representando a Polícia Militar, o Luzi, representando a Defesa Civil aqui do município, o Valmor, a Defesa Civil do Estado. Também cumprimentar os demais funcionários aqui da Prefeitura, especialmente a Andresa, controle interno, o Dr. Fernando e a doutora Fernanda, representando aqui a Procuradoria, enfim, a todos que fazem parte aqui da nossa equipe. De uma maneira bem objetiva, agradecer a presença da imprensa também, que sempre está nos ajudando a noticiar os fatos relevantes aqui para a nossa comunidade. Também cumprimentar aqui o Márcio, que está acompanhando o evento, e também registrar que então passamos por mais esse evento climático. Graças a Deus, desta vez não foi tão negativo quanto aquele que aconteceu em 2015. Então 10 anos e 8 meses se passaram em relação àquele grande tornado que nós tivemos. Pelos estudos que o Luzi e o Peri sempre nos relataram, a tendência é de que a cada 8 a 12 anos a gente passe por um evento dessa magnitude novamente. Infelizmente somos um corredor aqui para esse tipo de intempérie, mas a grande questão que nós temos que colocar é a nossa capacidade de resiliência, que ficou demonstrada neste último evento, e também a questão da conscientização em relação à parte ambiental. É óbvio que esses eventos eles são rotineiros, são naturais, mas a magnitude deles depende com certeza da forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Então, nós vamos precisar também, de hora em diante, desenvolvermos técnicas de engenharia, principalmente, para que nós tenhamos construções mais seguras, principalmente na área pública. Tivemos um evento muito significativo lá na cidade que o governador esteve também lá no extremo oeste, de Itapiranga, que tinha inclusive era para ter tido um evento com crianças no ginásio. O ginásio acabou sendo totalmente destruído e felizmente o professor de última hora teve problema de saúde e esse evento não se realizou. Se ele tivesse realizado, com certeza muitas vidas poderiam ter sido ceifadas em razão desse tornado. E isso demonstra que nós tenhamos também que pensar em abrigos, em situações que protejam as pessoas, para que em futuros eventos nós tenhamos uma capacidade de resposta muito melhor. E para ser breve também, já depois eu vou passar a palavra para o Luzi, tu vai fazer a apresentação, Luzi, dos dados. Em relação aos números deste último tornado, a nossa
o nosso investimento ele não foi tão expressivo, foi de aproximadamente R$60 mil, nós já tínhamos muitos materiais em estoque. O prejuízo na iniciativa privada ficou na ordem de R$1 milhão aproximadamente. Tivemos 310 imóveis danificados, entre imóveis privados e também estruturas públicas aqui da prefeitura. Em relação à prefeitura, os danos maiores foram no Ecoparque, e também nós tivemos o centro de acolhimento, que fica ali próximo também, que teve o telhado totalmente destruído, de modo que nas estruturas da prefeitura em si os danos não foram tão grandes. Tivemos também muitos postes que foram derrubados, a rede elétrica também foi danificada. O nosso maior trabalho foi em relação à parte da limpeza, que ela começou ainda assim que o tornado aconteceu, e também tivemos a distribuição de materiais conforme números que o Luzi vai nos passar. Então, de uma forma bem objetiva, agradecer a população que entendeu, fez a sua parte, porque assim que o tornado terminou, a Polícia Militar também teve um papel muito importante em fazer o isolamento daqueles locais para que as pessoas não corressem o risco de sofrer algum acidente com alguma fiação ainda energizada. Também evitar furtos, que infelizmente acontece quando esses eventos ocorrem. O Corpo de Bombeiros, na sexta-feira à noite, ainda também nos ajudou de uma maneira muito pragmática em distribuir as lonas. A Defesa Civil também nem se fala, já nos alertando que o problema aconteceria há muitos dias atrás. A gente já sabia que o risco era muito grande de acontecer, e de fato ele se confirmou. Então o trabalho da Defesa Civil foi espetacular. Também registrar o grande trabalho que nós fizemos aqui enquanto estrutura da Prefeitura, a Procuradoria e o Controle Interno nos dando toda a segurança. A Thaís também, através da Secretaria de Administração, organizando a equipe de trânsito e as demais estruturas para a resposta de forma efetiva. A Solange também acionando todos os órgãos de imprensa para alertar a população em relação aos cuidados que deveria ter, e também em relação aos direitos, a parte do fornecimento de materiais. Então aqui quero também fazer esse registro e parabenizar o trabalho de todos. Então, de uma maneira objetiva seria isso. Obrigado pela presença e passo a palavra para o Lúcio. Então, bom dia a todos, bom dia Jesus, bom dia aos demais componentes, integrantes aqui da mesa. De uma forma bem rápida, a gente gostaria de estar explanando o evento climático que aconteceu aqui no nosso município, que seria o tornado, né? Então, no dia 7, aconteceu o que a gente já vinha alertando a todo o nosso município aqui e a região. Então, por volta das 17 horas, aconteceu esse evento climático, né? Onde a gente teve, há vários dias, a Defesa Civil de Santa Catarina, ela veio informando, mandando alertas, né? E em conversa com a Solange, a gente começou a fazer, a mostrar os alertas que ia estar acontecendo naquele dia, onde todas as estruturas de segurança pública, as instituições, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a própria Defesa Civil e demais instituições estavam todas presentes para estar preparada para aquele evento. Então, a Solange, acho que pode estar passando os slides ali. Então, a prestação de contas do tornado, né? Pode passar. Então, o evento é um dado, esse cobrade ali é um dado que vem do próprio evento, que é da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, no dia 7 de novembro de 2025, né, às 17 horas, onde aconteceu o evento. Pode passar,
aqui é uma imagem ilustrativa que o nosso colega ali do Departamento de Trânsito fez, é onde é o trajeto que o tornado fez, né? Então, no nosso município, pode-se notar que nos pontos mais amarelos ali, é onde teve o maior índice, a maior quantidade de residências e comércio que foi atingido. Então, é o trajeto semelhante ao que aconteceu em 2015, aonde ele foi, felizmente, as residências já estavam mais preparadas, né? As instituições de serviço que estiveram participando, então, foi a Defesa Civil do município, a Defesa Civil de Santa Catarina, né, a Regional Xanxerê, Corpo de Bombeiros, que de imediato, né, já começou com o auxílio na entrega de lonas e já fazia aquele cadastro prévio, né, das famílias que foram atingidas, que foram afetadas, né. A Polícia Militar, de imediato, começou a fazer o isolamento das vias, porque tinha muita árvore, postes, rede de energias, que a gente não sabia se estava ainda com luz ou não. Então, para minimizar os danos, né, de alguém vir a estar se machucando devido ao evento, né. O Departamento Municipal de Trânsito também, o DEMUT, fez um serviço que não tem nem o que falar, criticar eles, né, porque fizeram todo um isolamento também de todas as áreas e tiveram fazendo as demais segurança nas outras vias, né, de vias que foram menos afetadas. As demais secretarias seriam a Secretaria de Administração, a TAI, Secretaria de Obras, a própria imprensa, assistência social, saúde, que estiveram auxiliando nós no levantamento, no cadastramento de todas as famílias que foram atingidas. E nesse ponto, o que a gente conta? Que as equipes elas estão sincronizadas, estão trabalhando sincronizadas, porque a gente já teve na manhã do sábado, a gente já tinha um quantitativo de quantas residências mais ou menos já tinham sido atingidas, já tinham sido afetadas, quais que eram o comércio, quantas pessoas, assistência social, a saúde, e às vezes a gente fez as reuniões na própria sexta-feira, onde a gente já tinha alguns dados para poder estar entregando os itens da melhor forma possível e da maneira mais rápida, né? A parte da limpeza das vias, no sábado à tarde já dava para ver que a grande maioria das vias já estavam tendo acesso, né? Claro, a empresa de CELT estava fazendo ainda a reestruturação, a troca de postes, fazendo com que os cabos tivessem todos de volta no lugar para poder estar fazendo voltar a energia o mais rápido possível, né? Então, o maquinário da Secretaria de Obras também foi bem útil para nós, assim, porque o que acontece? A gente já tinha deixado a própria Secretaria de prontidão com maquinário, caçamba, retroescavadeira para poder fazer a limpeza, o pessoal fazer o corte das árvores, fazer a limpeza dos galhos, né? Os servidores públicos, de toda forma, todos trabalharam de uma maneira bem sincronizada, onde a gente conseguiu estar fazendo a primeira resposta da melhor forma possível. E aqui a parte voluntários, né, foi ver que clubes de serviço do nosso município estiveram participando também, entraram em contato conosco, pedindo o que nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer, que foi onde muitas vezes não adianta só ter maquinário e não ter pessoas, né, na hora da entrega dos itens. Então as pessoas, eles vieram, auxiliaram, né. Então, a população mais atingida que a gente teve aqui foram os bairros, né? O Centro, Bairro dos Esportes, São Jorge, Frederico Ferronato, Bairro Bortolom, Primo Taca, Veneza e Vila César, né? Quando a gente fala em tornado só no nosso município, o pessoal pensa só no centro e nos bairros, mas infelizmente acontece no interior também, onde a gente teve a linha Campinzal, Faxinal de Irani, linha Invernada Grande e linha Salete,
que foi aonde ele também passou. Claro, teve menos estrago, mas também aconteceu, também teve famílias atingidas pelo evento. Aqui então umas imagens do dia do evento, né, que aconteceu, postes caídos, residências e barracões que foram atingidos, né. Então teve cobertura, ali no próprio Ecoparque, as árvores que foram danificadas no evento, né. Aqui as residências já no mesmo dia, já tinha residências que já tinham sido atendidas com lonas e ainda cobriram as mesmas, né. Então aí que começou o trabalho de levantamento das residências e a limpeza dos locais. Então, no início, a gente teve um levantamento inicial que foi repassado a cada hora. O Corpo de Bombeiros fazia atualização para nós, né? Então, de início, a gente teve 125 edificações que foram atrás, lá no Corpo de Bombeiros, atrás de lona, né? Então, mas o levantamento final foram 310 edificações, sendo delas 4 unidades escolares, 15 empresas e comércios, 14 residências que solicitaram declaração para seguro, né? Muitos estão mudando já aquela visão de depender só do poder público, então já estão correndo atrás do seguro, uma que também diminui um pouco para o município, tá? A responsabilidade para o município, né? Então, atendidos de forma direta foram 97 residências, né, que foram atendidas pela Defesa Civil, que tiveram lá no centro de distribuição retirando brasilites, né, e algumas edificações foram reconstruídas por conta própria. São pessoas que elas têm aquela noção que se eu tenho condição, vamos deixar para quem precisa mais. Então, várias dessas 310 edificações também teve as que foram reconstruídas de forma particular. Então, os prejuízos públicos foram aproximadamente, que nem o Biazus repassou antes ali, que a gente teve um prejuízo público de 11 mil e pouco, 11.700 que foram a casa de acolhimento ali, então que teve esse gasto, né? Comércios e residências passou de 1 milhão, né? E um valor total de aproximadamente, né, 1.096.777 reais, com 16 centavos ali, que foi o prejuízo que o nosso município teve, né? Claro, com tudo isso teve muitas residências que não vieram atrás, então a gente não conseguiu estar colhendo todos esses dados do prejuízo, né? Então, os itens que foram entregues, né? A telha ondulada, a fibrocimento de 6 milímetros, foram 703 folhas de brasilite. As cumeiras, que o pessoal fala, os goivos, né? Então, de 6 milímetros, 408 pares. As telhas de 4 milímetros, 154. E esse dado é interessante notar que foi entregue mais de 6 milímetros do que de 4 milímetros. Por quê? Porque a população já está procurando um material de mais qualidade, né? A de 6 milímetros é muito mais resistente do que a de 4 milímetros, então, sendo que poucas residências ainda constam só 4 milímetros, né? As cumeiras de 4 milímetros foram somente 80, e daí os telhados temporários que a gente fala, que seria as lonas, né? Então foram 16 rolos, totalizando 12.800 metros quadrados de lona que foi entregue no nosso município. Então, agora quase chegando no final da nossa apresentação, então aqui são algumas imagens do pessoal fazendo o recolhimento, né, indo fazer a retirada das brasilites que foram entregues, né? Então pode-se notar ali o pessoal, a nossa prestação de contas vai ser repassado para o controle interno, para o próprio prefeito, toda ela digitalizada, né, para ter uma transparência do que foi entregue das famílias. Ali vai constar
quais são as famílias, os endereços, locais, quantas pessoas moram em cada residência. Então, vai ser todo repassado para o prefeito, para o Biasus, para o controle interno, então, e o jurídico também, para caso precise depois de uma prestação de contas maior. Então, clubes de serviço auxiliando também na entrega, né? Todos eles orientados pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Então, nenhum deles chegou, eu vou fazer, e chega, porque muitas vezes, né, a pessoa naquela fé, naquela vontade de querer ajudar, acaba atrapalhando. Mas quando todo o serviço que vem a ser prestado voluntariamente, sendo bem orientado, a gente consegue estar fazendo um serviço bem feito, né? Então aqui, no dia do evento, né, no dia 7, algumas residências que foram danificadas com lona, e já na segunda-feira já pode se notar aqui que já teve as residências nessa parte mais clara ali, onde já foram, já estavam cobertas, né? Então foram 48 horas que já tinha residências, todas elas atendidas pela Defesa Civil, pelo município de Xanxerê, no evento do tornado. Então, da parte da Defesa Civil seria isso, né? Agora eu passo para o Biasus para dar os encaminhamentos. Pessoal, só para complementar rapidinho, justificar também que, por razão de legislação, a prefeitura não conseguiu atender empresas e também condomínios. Os condomínios apenas receberam lonas, isso sim é possível, mas telhas e goivos não. Então, não que a gente não quisesse ter atendido, muitos empresários nos procuraram, mas infelizmente a legislação não permite que a gente faça esse tipo de auxílio. Também foi definido em reunião que nós fizemos com a equipe que as residências receberiam até no máximo 40 folhas de Brasilite. Se fossem solicitadas até 10 folhas, independia de vistoria. Quando era necessário acima de 10 folhas, uma equipe da Defesa Civil ia até o local, fazia a análise, a vistoria acerca da necessidade e ocorria a liberação. Também, quando eu falei dos 60 mil, aqui constou apenas 11 mil, mas o restante de 49 mil aproximadamente, a Andressa me passou antes, nós gastamos para repor o estoque dos materiais que nós fizemos a doação. Então, o custo da prefeitura na questão financeira foi de aproximadamente 60 mil reais. Também quero aqui fazer um registro de agradecimento para não deixar ninguém de fora. A Jéssica também fez um trabalho fantástico, como eu destaquei junto com a Thaís. Então, logo o evento aconteceu, foram as duas que ficaram na linha de frente para organizar toda a equipe. Também vejo aqui o Alan e o Thiago, que também fizeram e fazem um trabalho magnífico no setor de trânsito, que também foi um dos setores mais afetados naquela região. E como foi destacado aqui pelo Luzi, os números eles foram bem expressivos, apesar de nós não termos tido aquela repercussão tão grande como aconteceu no evento de 2015, mas os danos foram significativos. Então, para vocês terem ciência de que a resposta foi a melhor possível. Justificar também que o prefeito não está, porque ele está em viagem em razão de outro compromisso, por isso que ele não está participando do ato. Agora eu abro o período, se alguém quiser fazer alguma manifestação ou alguma pergunta, a gente fica à disposição. Alguém da mesa quer se pronunciar? Piva, Risson, Davi? Bom dia a todos, quero cumprimentar o Biasus, o vice-prefeito, cumprimentar também o Luz, o Valmor da Defesa Civil, Piva do Bombeiro, o Major Risson, vice-secretário, também cumprimento a toda a imprensa presente, os demais colaboradores da Prefeitura
E em especial só agradecer, né, e parabenizar a toda a equipe por essa força-tarefa, né. Na sexta-feira, foi na sexta-feira que aconteceu o evento, eu estava na rua e foi bem temeroso, né, a gente ficou com medo até, né, e ver a questão da administração e todo o pessoal, as entidades, toda a Defesa Civil empenhada, né, e dar resposta rápida à população. Isso se torna a população, as pessoas atingidas, né, quando tem a resposta rápida da administração em poder resolver o problema, né. Deu a questão climática, o problema ali, o vendaval, e já no outro dia estavam todos empenhados, trabalhando e ajudando as pessoas que precisavam. Então, parabenizar a todos e agradecer, né? E só dizer que a Câmara de Vereadores estava à disposição também, estava na rua visitando as pessoas e principalmente encaminhando, né, na questão que o primeiro ponto é a questão da lona, né? Então, nós sabíamos já das informações, encaminhava o pessoal, o Corpo Bombeiro a pegar a lona e também encaminhando para a assistência social que está fazendo o cadastro. Então, parabenizar a todos vocês e toda a equipe da Prefeitura, todos que se empenharam, né? E isso é muito importante. Muito obrigado e parabéns a todos. Pessoal, alguma pergunta? Duas perguntas, por favor. Primeira pergunta não falamos em vítimas, não falamos em pessoas machucadas, se existe alguma informação nesse sentido, uma das perguntas. E o que a gente vai ter da agora para frente? A gente está vendo que o trabalho todo dia segue nesse sentido. Essa semana mesmo deu pedra nas cidades, em rodas aqui. Eu acho que a gente precisa estar sempre em alerta. O que a gente tira de lição, Biasus? Bem, o Lúcio até havia comentado aqui comigo da questão das vítimas. Nas entrevistas que eu dei anteriormente, eu destaquei isso. Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima. Em 2015 foram 6 vítimas, né, fatais. Desta vez nenhuma. E a lição que fica, Paulo, é que nós precisamos nos adaptar a esses eventos que serão rotineiros. É claro que nós podemos minimizar os efeitos, evitar os eventos, infelizmente não tem como, mas minimizar sim. E a resposta que aconteceu nesse último tornado demonstrou que nós já criamos essa conscientização. Um outro dado que foi destacado aqui, que já demonstra que a população assimilou esse fenômeno, é a questão dos seguros, né? Naquele tornado de 2015, essa mesma região foi afetada e a grande parte das residências que foram afetadas novamente já tinham seguro. Então as próprias famílias entendendo que elas precisam também fazer a sua parte. E o grande apelo que eu faço, além disso, né, de que é algo que está ao nosso alcance, é a gente também cuidar melhor da natureza. A intensidade dos eventos, das intempéries, tem tudo a ver com a maneira que nós nos relacionamos com o meio ambiente. A questão da chuva de granizo, qualquer outro evento, a pandemia. Agora nós temos as epidemias, sobretudo da questão da dengue, da chikungunya. E nós sabemos que o principal vetor é a destinação inadequada do lixo, é a falta de cuidado lá, né, com os criadouros, que todos nós sabemos como eles se estabelecem. Então vocês percebem que se a gente não tiver essa conscientização, o risco ele será cada vez maior e os danos serão também cada vez maiores. Esses dias eu estive na formação, no evento de formação dos bombeiros mirins, e o lema da campanha dizia o seguinte: educar para e servir para salvar vidas. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que educar, nós temos que nos conscientizar, porque assim nós vamos ter melhores condições para enfrentarmos essas intempéries quando elas acontecerem novamente. E também eu quero registrar aqui que o governador esteve no domingo fazendo uma visita em loco em relação aos locais que foram atingidos. Mais uma vez agradeceu ao nosso governador. Quando aconteceu o alagamento, ele esteve aqui e anunciou
juntamente com o prefeito, a obra do túnel, que está em andamento. Em breve, eu acredito que nós vamos já ter condições de iniciar a perfuração. E desta vez, ele não veio apenas fazer uma visita também. Ele veio nos trazer novas medidas para que a gente possa enfrentar melhor esses eventos. Inclusive, nos destinou para a Defesa Civil um caminhão-pipa para ajudar na limpeza da cidade, drone também para ajudar, né, nesse monitoramento. E teve mais alguma coisa, Lúcio? Então, a gente já recebeu um veículo, né, da Defesa Civil de Santa Catarina, que já está no município, e nos próximos dias aí vai ter mais algumas coisas que vão estar sendo doadas e entregues para o nosso município, que seria mais um kit de defesa civil, que já foi anunciado, que é um veículo 4x4, drone, TV, celulares, e mais uma obra que vai estar sendo construída em nosso município aí, que é a sede da Defesa Civil do município. Juntamente vai ser um complexo de defesa civil, um centro de logística, a sede da Defesa Civil do município e a sede da Defesa Civil do estado junto. Então já foi anunciado ali, e nos próximos dias aí vai ter mais algumas modificações. Isso aí. Então, acho que respondi, né, Paulo? Mais alguma pergunta, pessoal? E as duas em relação, o governador anunciou também que as escolas do estado vão ter agora uma espécie de um bunker. Escola também bunker, Ele né? falou alguma coisa, exemplo, para municípios, algo nesse sentido? Ou vocês pensam também, por exemplo, no primeiro tornado, onde salvou o pessoal do vôlei, elas foram por um compartimento junto com o professor embaixo da arquibancada, e ali salvou muitas vidas. Aqui a gente está falando também de prevenção. No caso de prevenção, vai acontecer um dia. Infelizmente vai voltar a acontecer. Vocês pensam alguma coisa em relação a isso lá para o futuro? Perfeito, Jusceli. Com certeza, essa questão aí está dentro do contexto da minha fala inicial, até porque eu presenciei essa conversa entre o governador e o prefeito, e acredito que nós temos que inserir isso no plano de contingência, né? Para que nós possamos ter uma resposta mais eficaz, para que a gente crie essa cultura da conscientização e da prevenção. E obviamente que para isso nós vamos precisar, nas futuras construções e nestas existentes, aí, desenvolver algum método de engenharia para nós adaptarmos essas construções a essa nova realidade, sobretudo aqui em Xanxerê, que é um corredor para esse tipo de evento, né? E isso ficou comprovado, né? A Defesa Civil nos passou que entre 8 e 12 anos ele tende a se repetir, e se repetiu, com 10 anos e 8 meses em relação ao primeiro. E então é óbvio que no futuro nós vamos ter que trabalhar muito essa parte, e eu não tenho dúvida que o próprio governador, junto com a Defesa Civil do Estado e o próprio município, vão ter que estabelecer e colocar isso no plano de contingência. Pessoal, alguém da nossa equipe, Andresa, Dr. Fernando, a Jéssica, em relação à nossa capacidade de resposta, prevenção, querem fazer alguma outra colocação? Risson, da parte da Polícia Militar, querem fazer alguma colocação? Bom dia a todos. Bom, a Polícia Militar nesses eventos ela sempre é parceira, né, porque é uma demanda que chega até a nossa instituição. No dia desse último evento, então, nós tínhamos um efetivo escalado aqui na cidade de Xanxerê. Então, quando soubemos desse evento, nós mobilizamos equipes das cidades, das imediações. Nós temos equipes de Ponte Serrada, de Abelardo Luz, Xaxim, Lajeado Grande, toda a região, deslocamos para cá para prestar esse auxílio. Então, realmente, é um evento que acaba surtindo um grande efeito com a sociedade. E a Polícia Militar, como trabalha também bastante na área preventiva, que é a nossa essência, né, sempre vai estar à disposição dos órgãos municipais e estaduais para auxiliar a comunidade aí a dar um mínimo de conforto e aquela segurança que ela necessita nesses momentos difíceis.
Fala um pouquinho aí para os bombeiros. Então, também, só frisar mais uma vez a sincronia dos trabalhos. A Prefeitura está de parabéns, a Polícia Militar está de parabéns, a Polícia Civil está de parabéns, porque realmente, por mais adverso que foi o evento, foi tranquilo na tomada de decisões e na reconstrução das coisas, porque existia já uma preparação, existia também um modo de fazer já definido. E por parte do bombeiro, né, bastante trabalho mesmo, mas que se estendeu noite adentro, madrugada, todos já mais ou menos estabilizados, conseguimos dormir tranquilo, e isso é ótimo, porque faz com que a gente tenha o sentido de dever cumprido e sempre preparado para qualquer novo intervento. Obrigado. Amor, para não ficar ninguém de fora, Defesa Civil do Estado. Bom dia a todos. O Peri está no curso lá em São Paulo e eu estou respondendo, auxiliando, tentando fazer a parte dele, que é difícil. Ele é um mestre, vocês sabem disso. Defesa Civil trabalha na prevenção, na resposta, na reconstrução, antes do evento e depois do evento. Mas a base do trabalho nosso hoje é a prevenção. Nós temos o programa Defesa Civil na escola, do qual eu faço a frente. Está iniciando hoje as formaturas, até final de primeira quinzena de dezembro, se formam todas, preparando os jovens de 7ª série para enfrentar o evento, saber o que fazer antes da chegada do socorro. Tem que se salvar, tem que correr para debaixo da mesa. Tem um depoimento de uma mãe ali no Paraná que falou, né? Ela se salvou porque ela e os 2 filhos foram para debaixo da mesa. Ações simples que são repassadas para esses alunos, para que eles vão desenvolvendo no futuro uma nova cultura de prevenção, de autoproteção. Fala da importância de preservar o meio ambiente. Isso é muito importante. Eu fui funcionário, trabalhei na defesa, na Polícia de Proteção Ambiental no passado. A gente falava muito sobre isso. Se eu tenho vegetação, eu tenho escudo, tenho um clima melhor. Hoje não tenho. O Código Ambiental prevê que 20% no mínimo da vegetação nativa tem que ser preservada. Hoje não tem nem 2%. Isso é um reflexo. Infelizmente, a culpa é nossa. O senhor falou dos eventos climáticos que são naturais ou provocados pelo homem. Eu digo que são sempre naturais, mas o homem intensificou esse problema. O lixo, por exemplo, onde vai parar o lixo que não é destinado? Ele vai para o rio. O rio vai ficar com sua calha menor, ele vai armazenar menos água e vai transbordar e vai andar com mais facilidade. Então são ações simples que protegem nosso patrimônio, salvam nossas vidas. Isso é muito importante, a prevenção. Obrigado, Valmor. Alguém mais? Então, agradeço a presença de todos, desejo um ótimo dia e que Deus nos abençoe sempre. Obrigado. Amém.